Aí, tudo bem, Flávio? Tudo bem? Como é que vai? Tudo jóia. Em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado aí por aceitar o bate-papo aqui, porque é um tema, eu falo, é um tema jurídico, evidente, né? Mas um tema que cabe para todo mundo, né? Todo mundo tem interesse nesse tema. Afeta ao advogado, ao médico, ao dentista, ao desempregado, ao farmacêutico, enfim, afeta todo mundo, né? Os golpes na internet, né? E só para te apresentar, Flávio, a gente está no meu Instagram aqui, eu acho que cabe a apresentação, né? O Flávio, Uhum. ou melhor, doutor Luiz Flávio Filizola Durso, Imagina. meu dileto amigo Flávio, ele é advogado criminal, está cursando o mestrado em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Enfim, faz parte de um dos principais times de advocacia do Brasil, né, que é o escritório do Luiz Flávio Borges Durso. Enfim, um timaço de primeira lá. Aliás, o teu pai, faz tempo que eu não converso com ele, né? Mas eu preciso parabenizá-lo porque ele conseguiu montar um time extremamente unido ali, pô. Ele colocou todos os filhos, ele encheu o mundo de filhos e aí segura todo mundo no escritório. Fantástica a ideia dele. O pessoal sempre pergunta, mas como é que foi? Seu pai obrigou vocês a estudarem direito, a fazerem direito? Eu falo, não, não teve nenhuma interferência. Ele sempre lia o Código Penal para a gente dormir, mas interferência nenhuma na nossa opção, na nossa escolha. O Durso, o Dursão, vamos chamar assim, ele é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores lideranças que a advocacia paulista já teve, né? Então, acho que é um exemplo para todo mundo. Imagino que dentro de casa não tinha como ser diferente, né? É uma pessoa realmente extremamente querida, carismática e de um poder de ação que eu vi poucas vezes, Flávio. Eu acho que eu tive a oportunidade de advogar um caso junto uma vez e tudo aquilo que eu via dele academicamente, né? Quando nessa única experiência que eu tive na prática também, uma capacidade assim absurda como advogado criminal, né? Então é uma figura exemplar realmente para todos os advogados, eu acho, no Brasil. Você amigo é suspeito, então tem que. As pessoas que estão aí não podem levar em consideração. Nós somos amigos, é lógico que você vai falar bem. De forma alguma. Bom, mas vamos aí. Nossa ideia é trocar aqui um bate-bola aqui a respeito dos golpes na internet, né? Legal. O que acontece? As pessoas ficaram reclusas dentro das suas casas, né, por conta da pandemia, não sai para a rua e os golpes normalmente eram aplicados na rua, né? Com essa nova realidade, os golpes também, os golpistas também se adaptaram e também não saem de casa para aplicar os seus golpes. Então aprimoraram aí uma série de golpes. Tem coisa nova, o Flávio vai falar para a gente. Tem coisa que já existia antes da pandemia. O fato que eu acho que chama a atenção é que, por mais primitivo ou mais refinado que seja o golpe, todo mundo está suscetível a cair nesses golpes, por conta justamente da forma como é aplicado, por conta do trabalho que está por trás do golpe, né? Não, ninguém acorda e fala assim, opa, pega o celular que eu vou dar um golpe. Não, tem tudo uma estrutura, um planejamento, e a gente também precisa se precaver. Então, por conta dessa nossa suscetibilidade em cairmos nesses golpes, eu gostaria que o Flávio falasse aqui para a gente o que está rolando aí, quais são os golpes do momento aí, se possível, como se livrar, né, como não cair nesses golpes, ou se caiu, uma forma de minimizar o prejuízo já imposto. Flávio. Primeiro, Paulo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Te admiro. Tive o prazer de ser seu colega aí no crédito de Verdade. mestrado. E fizemos um grupo ali com o Guilherme também. Foi muito Verdade. interessante. Por sorte, dei sorte, porque foi ali pelo tema que acabamos nos ligando, né, naquele momento. E Sim. foi um prazer conhecê-lo. E estou muito feliz de estar aqui falando para você. Então, obrigado pela oportunidade. Fora isso, também te admiro, porque te acompanho nas redes sociais aqui, principalmente aqui no Instagram,
E você é um exemplo de dedicação ao esporte. Geralmente, os advogados têm bastante dificuldade em conciliar saúde e carreira, e você Verdade. consegue aí de uma forma bastante especial fazer isso e servir de inspiração para a gente. Ainda que, no meu caso, eu esteja devendo bastante nesse quesito. Mas acho que é importante essa nossa conversa. Agradecendo também a presença de todos aqui. E para falar de um tema que realmente atinge a todos. Se não atingiu, pode vir a atingir. Então, é um tema bastante relevante para ser tratado nessa conversa. Os golpes. Os golpes sempre existiram. Você sabe disso, todos sabem. Nós até conversamos um bilhete premiado, isso. E há quanto tempo existe esse golpe? E realmente ainda existem pessoas que caem. Então, o que eu comecei a fazer nessa quarentena? Eu passei a buscar fazer alertas para os internautas, as pessoas que me seguem, de como esses golpes estavam sendo aplicados. Porque entendo que uma das melhores formas de você evitar o golpe é você tendo conhecimento. E o conhecimento é através da informação do modus operandi desses golpistas, criminosos, como quiser chamar. Então, passei a fazer alguns alertas ali para tentar evitar ou diminuir a eficácia, a eficiência desses golpes e o alcance desses golpes. Porque realmente, olha, quem já caiu em golpe sabe como isso é difícil, viu? É algo que nos atinge e muitas vezes, posteriormente, causa um dano maior, porque você fica se culpando por ter caído naquele golpe que às vezes nem era tão elaborado, mas que conseguiu ali realmente te enganar, te ludibriar e atingir o objetivo, que geralmente é financeiro. Geralmente o que se busca é dinheiro. Então, acho que fazendo só esse preâmbulo é só para a gente poder falar um pouco sobre isso. Então, os golpes, né? Tudo começou, um dos primeiros golpes aí na internet, com essa quarentena, que trouxe uma nova realidade, né? Então, todo mundo estava acostumado com a vida normal, né? Que é o que chama agora novo normal, então talvez a outra fosse normal, apesar das loucuras já vividas. E acostumado a geralmente ir até o escritório ali para trabalhar, almoçar, tal, e voltar para casa no final do dia. Geralmente era isso. E essa quarentena obrigou a todos a se transformar num ser mais online, mais digital. E com isso também passou a migrar também as atividades desses indivíduos, né? Passaram a migrar para o meio digital. Então, coisas que você acabava não fazendo, até a título de curiosidade, nós escrevemos um pouquinho com meus irmãos, aí o Guto, com o Luiz Augusto, com a Adriana, sobre o envio de nudes. Porque isso, querendo ou não, com a quarentena acabou aumentando. Então, ou é crime, não é crime, e os riscos que isso traz para quem acaba fazendo, né? Enviando nude, recebendo nude e outras coisas. Então, houve uma revolução nesse sentido de como as coisas aconteciam e foram obrigadas a serem alteradas por questões, né, do ambiente, das circunstâncias. E aí, com isso também, muita gente, por exemplo, que não usava internet banking, passou a usar. Isso é muito comum, parece que não, que é uma coisa distante, mas as pessoas com um pouco mais de idade do que a gente, elas não têm o hábito de usar internet banking. São exceções as pessoas que têm. Elas ainda são apegadas ao cheque e a outras formas mais antiquadas, vamos assim dizer, mas ainda vigentes e funcionais. Até tem uma passagem engraçada, um colega nosso uma vez, um amigo, falou assim, eu mostrei um cheque para o meu filho, ele falou, poxa pai, e pode dobrar isso aí? Nunca tinha visto o cheque, não sabia nem como funcionava. Então, são realidades que acabam convivendo e coisas que para nós são simples, são cotidianas, mais jovens, para pessoas de um pouco mais de idade, não são tão simples, não são tão fáceis de entender. Então, acho que por isso a importância de a gente estar tratando desses assuntos e falando dessa migração. E aí, no início dessa quarentena, teve a questão, vai faltar álcool gel, não tem álcool gel, porque lá na Europa realmente isso aconteceu.
houve falta de álcool gel, principalmente, e de máscara de proteção. E aí passou a circular uma mensagem de que a Ambev estaria fabricando ali álcool gel e iria distribuir para quem se cadastrasse. Então as pessoas tinham que entrar ali naquele site e se cadastrar, colocar suas informações que elas receberiam o álcool gel. Na realidade, havia mesmo a produção, mas não era destinada a quem se inscrevesse. Ela estava destinando aí para os hospitais, profissionais de saúde e etc. Então, a pessoa, se tiver... É um pouco que nem as fake news. Eu já vou até adiantando um pouquinho com relação à prevenção. Se a pessoa tiver um pouquinho de curiosidade, um pouquinho de interesse, ela evita muita coisa. O golpe é isso. Se você puder, ao receber uma mensagem, buscar ali o canal oficial, buscar saber. Hoje é tão simples, a informação está tão disseminada. Essas empresas têm redes sociais, tem site oficial, tem tantos lugares que você pode localizar essa informação. Se você me permitir interromper... Lógico, estamos dialogando, batendo papo. Não, eu acho assim, é interessantíssimo isso que você falou, e eu acho que a partir daqui a gente consegue separar em duas modalidades, ou em duas formas, né? Porque existe, vamos dizer assim, a figura passiva do golpe, que são esses, vamos chamar de spam, não sei se seria o nome correto disso, mas enfim, e-mails enviados aleatoriamente para todo mundo, que joga como se você jogasse um monte de anzóis. Phishing, né? Que manda ali né? e tenta De fisgar alguém. repente um peixe mais faminto vai ali e morde. Isso. Então, a informação, por exemplo, ganhou se credencia ali que você pode ganhar tal coisa. Ou então se você é herdeiro dos Emirados Árabes e nem sabia que tinha família lá. Esse golpe do herdeiro e um outro golpe que eu, inclusive, recebi, acho que 2 ou 3 vezes o e-mail na caixa anti-spam, de informações parecidas, assim, com o mesmo intuito. No primeiro, alegando que você ganhou lá, aliás, que um príncipe das Arábias ou da África precisava dispor de uma conta no Brasil para doar tantos milhões e quem colaborar com isso, né, a coisa poderia ser beneficiada com X milhões de euros, de dólares, sei lá. E uma outra modalidade que também foi corriqueira aqui nos últimos 2 ou 3 anos e não pegou muita gente porque o e-mail vem em inglês, é importante que se afirme isso, porque se viesse traduzido teria derrubado muita gente, que é aquela história assim, invadimos o seu computador e percebemos os sites que você navega. E você navegou num site pornográfico assim, Isso. E aí a pessoa joga assim, tipo, inclusive que gostinho peculiar esse teu, hein? Ou seja, ele joga uma informação que se bater em você, você fala assim, caramba, fui pego. E aí, em seguida, uma transação de Bitcoin para você não ter o seu nome divulgado entre os amigos, familiares e tal. Então, isso é uma situação... Quando não falava que tinha imagens da tela compartilhada com o vídeo e possivelmente a sua cara. Imagina. Pois é. Então, enfim, isso é uma situação. E outras situações que eu chamaria assim, de algo mais refinado ou mais direcionado, que é quando a pessoa faz realmente uma pesquisa, né? Então, nós conversávamos antes e eu falava do exemplo lá, a pessoa descobriu alguém no Tinder, né? E o Tinder é um ambiente que está lá para paquerar, e se rolar paquera, pode até acontecer hoje sexo virtual, troca de imagens preferencialmente íntimas, etc. assim, é melhor. Mas aí a pessoa, se ela tem essa informação, ela vai certeiro na vítima. Olha, eu tenho uma foto sua assim, tal, e eu quero, para não divulgar, eu quero tanto. Ou se não, como aconteceu no exemplo que eu te passei, eu sou da equipe de segurança do Tinder e nós detectamos aqui uma fraude na sua conta, a pessoa invadiu e capturou todas as suas fotos. Eu preciso da contrassenha para bloquear esse envio das suas fotos. E a pessoa pega a senha e, na realidade, ela está passando a senha do WhatsApp e seu WhatsApp está sendo clonado naquele momento. Então, essas duas modalidades, eu acho que seria interessante você tratar. Tanto esse geral, onde se joga na rede e cata alguém,
Ou esse mais específico, essas duas formas de golpes na internet, Flávio? Não, esse você colocou bem, esse golpe de fazer a chantagem, né? Que para não divulgar, me faça tal coisa, né? Teve um caso recente, não foi no Brasil, foi fora, mas de um criminoso que ele pegava meninas jovens e aí entrava em contato e falava, olha, se você já mandou muito nude, né? Jogava a informação. Ele não tinha ali uma imagem, nem nada, mas ele jogava a informação, Jogou verde. ela com receio de divulgarem isso, fala, olha, então, para que eu não divulgue esta imagem para os seus colegas de colégio, para os seus amigos, para os seus pais, me manda uma foto assim. E aí, com isso, ela acabava enviando e piorando a situação, porque na verdade não tinha nada, era mais E aí ele tinha. um teste, né? Ele vai testando a pessoa e é o golpe do ligar chorando, vai, pelo amor de Deus, bati o carro, o tio, o vô, aquela. Então Sim. é um teste, ele testa e acerto e erro. Uma hora alguém cai, vai na quantidade, é no volume, né? É que nem as esfirras do Habib's, é no volume, não é? Exatamente. Mas aí, então, a Ambev, que era isso, jogava na rede e as pessoas que ali cadastrassem tinham suas informações coletadas, possivelmente para cometimento de outros golpes, de Uma outra... característica é essa, né, Flávio? É a pessoa que dá os dados. Ele É não tem seus isso, dados. é, é ativa a Aí que está conduta, não é a passiva, artimanha do geralmente. golpista. Uma das coisas que a pessoa tem que ter em mente é sempre desconfiar. Sempre que você tiver que fornecer alguma informação, principalmente informação pessoal, desconfie. Então, passa o código. Mas, calma lá, precisa passar? Deixa eu ver direito. O nome, CPF. Eu tenho uma passagem até engraçada, há um tempo atrás, me ligaram, supostamente, do banco. Fulano de Flávio, não sei o quê, assim, aqui é do banco, nós constatamos aqui, tem uma operação que foge do seu padrão. Olha, não sei o que você está falando. O senhor poderia confirmar alguns dados? Eu falei, não vou confirmar. Não, eu preciso que você me confirme o seu CPF. Não vou. Eu falei, por quê? Não vou confirmar, não. Então eu não vou poder te passar a informação. Eu falei, tudo bem, não me passa. Você que me ligou. Não fui nem eu que liguei. Aí eu falei, quer saber? Eu vou entrar em contato com a minha gerente. E aí eu verifico. No final das contas, realmente, não era golpe. Tinha lá uma situação e a gerente realmente precisaria falar comigo. No caso, não era minha gerente, alguém da central lá. Tá. E não era um golpe, mas poderia ser. Poderia ser. Qual foi o prejuízo que eu tive? Nenhum. Nenhum. Eu liguei para a gerente, resolvi, ponto final. E se eu tivesse passado a informação para essa pessoa e se fosse um golpe, o prejuízo é gigantesco. Nossa. É algo que realmente atinge as pessoas e causa uma coisa por dentro, assim, você vê o relato das pessoas que tiveram, o Sim, transtorno é gigantesco, o sim. transtorno é muito Nós grande. poderíamos enumerar algumas modalidades de golpe que estão promovendo nessa época da pandemia, Flávio? Tivemos, por exemplo, alguns aplicativos, olha que interessante, na loja da Apple, né, de aplicativos, é um pouco mais difícil. Mas tiveram alguns aplicativos que faziam aquele vírus de resgate, o Tá. malware, ransomware, né, que ele fala, Aham. que ele criptografa as informações do celular. Olha o Dursão aí se manifestando, olha. O teu irmão e teu pai, olha. Estamos Presente. vigiados com uma vigilância qualificadíssima. É isso, também são especialistas no tema. Eu que estou aqui sob júdice, mas e eram na verdade aplicativos maliciosos que acabavam por criptografar as informações do seu celular e cobravam aquele resgate, como você falou, em criptomoedas, bitcoins e tudo. Então eram aplicativos, olha que interessante. Na loja, que você baixava, às vezes na loja mesmo ou fora da loja, porque tem alguns que você consegue baixar, depende do seu celular, principalmente o Android, que você baixa fora da loja oficial, né? Sim, sim. Tivemos também um caso que foi bastante sério e aí migrou um pouco da parte da digital para o mundo real, o mundo, né, físico, que foi a questão do exame.
Foi colocado na Covid. internet, e do Covid, foi colocado na internet, olha que interessante, foi colocado um número falso ali, né? Então o pessoal fazia a busca para teste domiciliar de coronavírus, do Covid. E a pessoa achava esse número, ligava, aí atendia uma central, tudo falso, uma central falsa, agendava o exame, fazia tudo direitinho, aí tem que ser, né? Essa parte tem que ser perfeita para enganar, senão não funciona. Aí fazia todo o agendamento, as confirmações, tal, não sei o quê, e ia realmente uma equipe supostamente de médicos, enfermeiros ali para fazer o exame, mas na verdade não, eram assaltantes que acabavam roubando a residência, né, praticando roubo, e que se utilizaram inicialmente dessa situação de pandemia. Então é interessante para mostrar como na pandemia nós tivemos um pouco disso. As coisas foram migrando e muito rápido, né? Então, Sim, aconteceu isso, sim. de repente, não usa máscara, de repente a máscara tem que ser assim, agora a máscara tem que ser de TNT, mas é um TNT especial, então teve muita informação e está sendo muito dinâmico, e com os golpes também tem sido bastante dinâmicos as mudanças. Agora teve também, recentemente, pelo WhatsApp, isso acontece. Isso é uma coisa interessante. Agora, fazendo um parênteses no WhatsApp, eu lembrei, falando de WhatsApp, as pessoas muitas vezes encaminham mensagens, tem que encaminhar para 10 pessoas, tem que encaminhar para 100 pessoas, tem que encaminhar para não sei quem, para não sei o que lá. A mensagem, pelo menos em tese, é criptografada de ponta a ponta. Não tem como saberem o que está passando ali, o que está sendo compartilhado. Então, se você compartilhar para 1, ou para 2, ou para 10, não tem como saberem, em tese, pelo menos. Então, começar já a desconfiar. Quando você tem informação, você tem o conhecimento, você já fica mais atento a esses detalhes, entendeu? Então, eu acho que o primeiro ponto é justamente isso, a desconfiança. Desconfiar de tudo, inclusive de notícias. A gente precisa desconfiar. Isso. Até porque acho que o mínimo da cidadania hoje é pesquisar uma fonte séria de qualquer coisa, de notícia, de uma mensagem recebida. Se ela foge um pouquinho, então, do padrão, vamos imaginar que você recebeu uma mensagem do teu pai, do teu irmão, alguém que você está acostumado a trocar mensagens. Foge um pouquinho daquilo que vocês conversam no dia a dia, das mensagens usuais, fica com o pé atrás, porque às vezes o golpe vem de alguém muito próximo. Por quê? Porque ele já teve o telefone clonado. Não é essa pessoa que está mandando a mensagem. É um estelionatário que já está com o número daquela pessoa, pode ter conseguido das mais variadas formas e vai tentar buscar o teu. E os teus dados. Não, você falou muito bem, viu, Paulo? Porque tem esses golpes direcionados que usam essa engenharia social, tudo, buscam isso, eles buscam te entender, usar suas informações, e acontece de haver a invasão de um celular. Então, por exemplo, vou citá-lo apenas como exemplo, viu? Espero que não ocorra. Invadem o seu celular. Aí buscam, de alguma forma, eles têm acesso a seu WhatsApp, tudo, suas informações. Para eles conseguirem me convencer a cair no golpe, eles vão buscar informação, por exemplo, na sua rede social. Ele vai ver lá que você comentou minha foto, que você fez alguma coisa, interagiu de alguma forma comigo. Inclusive, Flávio, você viu ontem que não sei o que eu falei na sua foto? Pronto. Fala, é o Paulo, ele realmente falou ontem comigo. E com isso ele consegue dar esse aspecto de credibilidade, né, de veracidade, e aí facilita muito o trabalho dos golpistas. Porque Quando eu comecei a fazer essas lives na quarentena, Flávio, acho que há umas 3 ou 4 semanas, ligou um amigo, advogado, que tinha participado de uma live comigo, falou que ele recebeu uma ligação no domingo à noite, dizendo o seguinte: olha, eu sou da assessoria de comunicação do escritório do Dr. Paulo Sérgio, e a sua live foi um sucesso com ele, nós gostaríamos de marcar uma outra. Eu vou mandar um código para o senhor. E na hora a pessoa se ligou e falou, em mim não, né? E aí me ligou na hora e avisou. Tanto é que eu coloquei um alerta, acho que nós conversamos depois em cima desse alerta, né? Ou seja, e aí, no dia seguinte, mais uns 2 ou 3 advogados amigos nossos passaram pela mesma situação, de alguém ligar, se passando pelas respectivas assessorias, né? No meu caso, eu não tenho assessoria, né? Já fico alerta para todos que estão assistindo o vídeo que nós não temos assessoria, ninguém vai entrar em contato com você. Eu ligo e falo assim, vamos bater um papo na internet, e é assim, não tem assessoria. Mas, enfim, tem pessoas que têm, evidentemente. Tem
tem pessoas que precisam de assessoria de Lógico. comunicação, de marketing, etc. Não é o meu caso. Espero que ainda, né? Quem sabe daqui a pouco a gente precise. Mas, enfim, tenta aplicar. Eu não sei o que mandaria para a pessoa para confirmar o golpe, talvez para resgatar, para pegar o número do WhatsApp dela também. É o código, Provavelmente seria isso, mas a gente não sabe. Até porque, de repente, se a conversa evolui e aí fala assim, tá tudo certinho a live e tal, mas eu quero seus dados para cadastrar. Aí você passa o CPF, passa o endereço. Isso é terrível, né? Então tem que tomar cuidado. É desconfiar acima de tudo. Eu imagino, o primeiro passo. O interlocutor traz, às vezes, muita confiança para você. Eu tive um caso recente, até a quarentena me trouxe um presente magnífico, que foi minha filha, agora dia 15 de abril. Então, até fiquei um pouco ausente das redes sociais, de live, de tudo por causa disso. Eu tava com, é o primeiro neto do Durso? Primeiro neto. Estou com uma menina aqui que vai fazer 3 meses, então tem sido uma boa dedicação aqui em casa e aí nós recebemos Agora é vocês que tocam o escritório mesmo. Agora não tem... Não, já estou lendo o Código Penal para ela mesmo. Mas aí recebemos uma mensagem do WhatsApp da clínica, da pediatra, dizendo simplesmente, olha, fulano de tal, nós tivemos um problema, perdemos o registro aqui, o seu cadastro, e precisamos que você nos reenvie as suas informações. Essa informação, aquela outra. E confesso que se nós não tivéssemos atarefados com outras coisas, talvez pudéssemos ter caído nesse golpe. Porque o interlocutor traz essa confiança. Realmente, uma clínica, nós já tínhamos passado as informações, eles precisam mesmo. E eles podem ter tido um problema e perdido as informações. Então, olha como precisa ter muito cuidado. Até quem está, no nosso caso, acostumado a ver golpe, a tratar disso, fazer alertas, pode ser vítima. Sem dúvida. Por um momento de desatenção ou pelo enredo, que te leva realmente a acreditar que ali tem uma informação verdadeira ou uma necessidade verdadeira de uma informação que você tem que passar para essas pessoas. Então, é um caso meu, verdadeiro, que aconteceu agora e olha que, por sorte, eu acho que uma das estratégias mais usuais, talvez mais no começo da pandemia, acho que agora as pessoas imaginam que já estejam mais precavidas, mas era aquela modalidade de você clicar para saber o número real, em tempo real, dos contaminados pelo Covid-19. E quando, na realidade, ao clicar ali, você estava abrindo o teu mecanismo ali para invasão, né? O auxílio emergencial, que tantas pessoas precisam, é o golpe no necessitado. Isso é uma coisa cruel, né? Cruel. Torna esse golpe ainda mais cruel, sem dúvida. Porque a pessoa que, no momento de extrema necessidade, ela está ali... Isso é um caso que deveria ter a qualificadora da torpeza, né? É muito complicado, porque realmente a pessoa que está recebendo esse auxílio é que precisa daquele dinheiro para sobreviver, para se alimentar, para as necessidades básicas. E aí buscar atingi-la. Esse golpe é interessante. Teve o do auxílio emergencial, realmente, agora, né, recente, com esse auxílio que foi dado. Então foram criados inúmeros aplicativos falsos buscando essas informações. E além dos auxílios falsos, também houve o uso indevido do CPF de algumas pessoas, até de artistas, teve público, aconteceu do filho do William Bonner, do Neymar. Imagina o Neymar precisando de auxílio emergencial. Ligação aqui, eu digo. Então, foram usados o CPF deles para pedir o auxílio emergencial. Imagina, é lógico que é falso, mas pelas circunstâncias ali, volume, né? O volume é muito grande. Foi usado e, se não me engano, do filho do William Bonner foi até aprovado. E do Neymar, eu não lembro se depois foi aprovado, depois de ter algum problema, noticiaram e desaprovaram. Então, olha que ponto chega. Então, é algo bastante sério. Tem, inclusive, como você consultar. Eu fiz questão de consultar se tinha sido usado o meu CPF. Acho que é interessante, fica aqui uma dica. Quem puder consultar, verificar se o CPF, que realmente não pediu, né? Se o CPF ali consta como beneficiário desse auxílio, porque
dizem, não sei se isso vai se efetivar, que eles inclusive vão atrás das pessoas que receberam e não teriam direito. Então isso pode gerar um transtorno. Essa consulta é feita em que site? Da Tem Caixa? tem no Instagram o Tá. endereço certinho, e tem também, se você procurar na internet, tem bastante informação nesse sentido, que você joga ali seu CPF, suas informações e consulta para ver se há o pedido vinculado ao seu CPF. Acho que é importante e não custa. Você vai gastar ali 2, 3 minutos e você pode evitar um transtorno muito grande. Já falaram, inclusive, de cesta básica do governo. Lá no passado, essa cesta básica do Rotary também já foi enviado por WhatsApp falando que era uma cesta básica do governo, queria ajudar as pessoas antes do auxílio emergencial, tudo. E aí passava o link para se cadastrar, como do caso do álcool gel da Ambev e tal. Tem também a questão dos bancos. Os bancos estão muito atentos a isso. Quem atua bastante vê que eles informam, não retiramos cartão, isso tem acontecido, ligam, vai da central de tal banco, do seu, no caso, né, do seu banco, e seu cartão foi clonado, precisamos retirar para substituí-lo. E aí fala, mas você corta, mas não corte o chip. O chip você não pode cortar, senão você acaba com a informação deles. E aí mandam ali um motoboy, alguém para retirar o cartão e acabam utilizando. Então tem algumas coisas interessantes. Tem um golpe que eu acho que é um golpe bastante complicado para as pessoas e muito simples de se cair também, que é o golpe que faz alteração do código do boleto. Sim. Esse já acontecia no passado. Já recebi vários. Esse é muito complicado e é simples, porque é muito verdadeiro, vamos assim dizer. Antigamente acontecia pelo correio, vinha pelo correio e de alguma forma a carta ali no meio do caminho. O IPVA teve um ano que vieram boletos falsificados. Isso, então. Mas nesse caso o boleto é verdadeiro e só troca um número. Você realmente tem uma dívida, eles usam muito para imobiliária. Então, quem é de imobiliária deve ficar bastante atento. Nós temos conhecimento até imobiliários que passaram a tirar a logo ali da carta porque estavam sofrendo esse tipo de golpe. Eles retiravam o boleto de dentro, trocavam o número ali, o código, mantém todo o resto do boleto. Todo o resto é perfeito, só o número é outro. E quando você digita para pagar pela internet banking, ao invés do dinheiro ir para essa conta, ele vai para outra conta. Eu recebi algumas vezes por e-mail, né, o formulário eletrônico, né, de boleto da NET. Né, Esse tem bastante. Foi da NET. Mas assim, porque uma das vezes eu imprimi para pagar. Eu só não paguei porque entre eu deixar com a minha secretária e depois raciocinar, questão de minutos realmente. Eu falei assim, não é isso. Porque ele falou assim, que não tinha sido debitado da minha conta. E a gente não confere, a gente sabe, não confere mesmo. E o valor era até um valor assim, próximo, não era o valor exato, mas era um valor próximo, que a hora que eu bati o olho, eu falei, putz, acho que não foi mesmo. Imprimi e deixei com ela. Aí a hora que eu sentei na minha mesa de novo, eu falei, pera um pouquinho, peraí. Pô, deixa eu conferir antes se não foi debitado, né? Vai que estão me cobrando 2 vezes. E ao perceber, tinha sido debitado normalmente. Só que quando eu vi que o valor era um pouquinho diferente, era, por exemplo, sei lá, 235 e o outro era 280. Alguma coisa próxima, assim, na casa dos 200, vai. Eu falei assim, pô, é golpe, né? E liguei na NET para saber, falou, não, nós não enviamos boletos, o seu está cadastrado em débito automático, é debitado. E se não for, a gente não manda o boleto, né? A gente entra em contato para saber por que você tirou do débito automático. Então, é um golpe que, por muito pouco, eu não caí. Você me fez lembrar uma boa dica, viu, Paulo? Que é você olhar o remetente. Geralmente, você olha o e-mail do remetente. Isso a gente acaba, na pressa, não olhando. E ali, às vezes, geralmente, é um monte de letras perdidas, arroba alguma coisa. Nome, inclusive. Ou o seu próprio nome. Isso. Você mandando para mandar uma cobrança. Então, na pressa, a pessoa vai lá e se acaba caindo no golpe. Mas aí está uma dica importante. Olha sempre o e-mail do remetente. Se não tiver nada a ver com aquela empresa prestadora do serviço, pode jogar, colocar no lixo e esquecer. Aproveitando essa dica sua, enfatizando ela, não se deem por satisfeito com o nome que está ali no Outlook ou no seu aplicativo de e-mail, aí, por exemplo, da Apple. Né? Clica ali para saber o que está por trás daquele nome, porque ali aparece o nome fantasia, vamos assim chamar. Exato. Então, tá lá, NET do Brasil.
Olha, se você clicar ali como se você fosse mandar de volta ou apenas para tirar o dado, você vai ver lá que tem o XPT, não sei o que, arroba, não tem nada a ver com a net. Né? Excelente Então, dica, é isso mesmo. não se dê por satisfeito com apenas um nome que está gravado ali, sim o que está por trás desse nome. Muito boa essa dica. E falando ainda dos boletos, o que acontece? Aí esse golpe que eu estava falando migrou para a internet. E aí você tem casos de malwares, né, que acabam sendo baixados no computador, e eles fazem a mudança do código. Olha que loucura. Você pega, está fazendo uma compra online normal, você faz a compra online normalmente. Na hora de imprimir o boleto, ele faz a substituição do número. Então, por isso que é tão difícil de ser verificado. E aí você tem que, para se precaver, tem N formas, N códigos, mas principalmente você vê se bate o número referente ao banco com o símbolo lá do banco, que é o do emissor. Isso é uma coisa que ajuda muito, mas é um golpe que é difícil, porque você fez a compra, você imprimiu, mas aí a hora que sai é um destinatário diferente, o beneficiário daquela transferência, daquele boleto. Um outro golpe que eu tenho ouvido falar, eu nunca vi ninguém nessa situação, mas eu já ouvi vários comentários, é quando você tenta fazer vendas online. Por exemplo, eu cadastro um imóvel ou um carro, ou carro é muito comum. Na OLX, ou no mercado, eu não sei, desses sites de venda. Isso. E aí eu deixo meu celular ali. E como é que começa o golpe? A pessoa te liga, como se fosse um comprador, olha, eu estou interessado no teu carro, no teu terreno, no teu, sei lá, no telefone, que você anunciou ali. E começa um diálogo, e esse diálogo avança até chegar a um ponto de confiança entre os dois negociadores aí. E aí começa o golpe, né? Então, tem que ficar muito esperto com isso. E até mesmo quem está negociando, por exemplo, um veículo, né? Traz o carro para eu analisar, então, se o carro está em boas condições. Você vai ser assaltado, meu amigo. Você vai ser assaltado. Muita cautela, muita cautela. Nesse caso dos OLX da vida, que você falou, do carro, tudo, olha que ponto chegam os criminosos. Eles ligam também, por você fornecer o celular ali para o cadastro, para a informação, né, para o contato, falando, olha, nós somos do setor antifraude da site e tal, e nós precisamos que você confirme nós vamos te mandar um código que você confirme esse antifraude, é para sua segurança. E na verdade eles são golpistas que estão te dando golpe, se utilizando da desculpa do antifraude. A que ponto isso chega? Mas é a internet. A internet é um meio totalmente não, mas é um meio inseguro. Tem frases muito interessantes, tem uma delas que fala que é como caminhar de madrugada sozinho no bairro perigoso, então você tem que estar sempre alerta. Então, acho que aconteceu, olha esse final de semana, acho que foi, salvo engano, no domingo, aconteceu uma invasão, uma tentativa de invasão nos registros do Hospital Sírio-Libanês. Aí você vê como o meio é inseguro, né? Imagina o vazamento das informações, o sigilo, tudo isso que isso envolve, as consequências. Então, a internet é algo bastante especial que precisa ser conhecido, por isso a importância do conhecimento, para que se busque blindar na medida do possível, ao máximo, para não ser vítima de golpe, de ataques e etc. Nessa hipótese do golpe, que é o mais comum aí, quando você tem o seu WhatsApp tomado pelo golpista, qual o procedimento, Flávio? O que fazer aí para tentar recuperar o teu WhatsApp ou não ter mais prejuízos, pelo menos, com o golpe que você foi vítima? A dica para as pessoas. Eu vou te falar, mas tem um último golpe que é um golpe muito simples e cada vez mais tem sido aplicado, que é fácil de ser aplicado não é complexo, é uma coisa super simples para o golpista fazer. Ele pega um número qualquer, um número de telefone celular, e coloca a sua foto. Vai lá na sua rede social, pega a sua foto, e aí de outros celulares invadidos, aí depende de várias formas, ele consegue o celular de alguém, de um amigo seu. Até às vezes a pessoa compartilha esse celular nas redes sociais. E aí ele se passa por você. Então ele entra em contato e fala, olha, eu sou o Paulo, é o Paulo, tudo bem, não sei quem. Então, não, eu tive que trocar o celular, sabe, não sei o que. Às vezes até fala que sofreu golpe. Anota meu novo número, né? Anota meu novo número aí e tal, e passa a ter um diálogo, né? A travar um diálogo aí com a futura vítima,
se passando por você. Então é um golpe super simples, porque não precisa de nada. Você coloca a foto que você quiser no WhatsApp, o nome que você quiser. Então basta ele chegar numa rede social e pegar uma foto sua. Então precisa ter muita cautela com relação a isso. Vamos lá. Com relação ao WhatsApp. Então, primeira coisa, eu vou falar um pouco ainda da prevenção, né? Tá. Para não acontecer, como você evita, ou evita ao máximo isso? Autenticação em 2 fatores. Isso é o mínimo que você tem que fazer para a sua segurança. Então, redes sociais, WhatsApp, até aplicativos como Uber tem autenticação em 2 fatores. Então, com isso, você vai estar protegendo ainda mais a sua conta. Aí, aconteceu. Invadiram, não tinha autenticação em 2 fatores e invadiram. Aí você vai tentar retomar essa conta, se você não tinha, pelo próprio... Só para explicar para as pessoas, que com certeza leigos vão acessar esse vídeo nosso depois, Flávio, essa autenticação em 2 fatores, ela impede... Por que ela impede? Porque além daquele código que o golpista vai pegar de você mesmo, né? Ao tentar cadastrar novamente, vai pedir a segunda senha. Um outro que é o que ele não de tem. Segurança, isso. É o que ele não tem. Senha. É isso que vai segurar o golpe. Então, essa autenticação de 2 fatores nada mais é que uma dupla senha. Tem o código que o próprio WhatsApp te manda e tem uma que você cria para a sua segurança. Esse o fator que vai inibir o golpe, é isso. Isso. E aí todas as redes sociais, Madeira, até o Madeira tá aí, você viu? Nossa, eu falei, poxa, eu não sei por quê, foi meu professor, gosto muito dele, deixa até um abraço, e não sei nem porque você me convidou, porque você tá aqui, Toron, Madeira, aí você me chamou, eu acho que ele tá meio, só pode ser pela amizade mesmo. Mas, então, a autenticação em 2 fatores realmente é uma ferramenta que vai te proteger muito. Então, onde você puder ativar, ative. Porque realmente ela acaba criando mais uma barreira, mais uma defesa para você, para suas redes sociais, para suas informações de uma forma geral. Aconteceu, você tenta reativar o seu WhatsApp. Então, tenta pelo seu próprio celular, você tira o aplicativo, tenta reinstalar, ver se manda de novo o código e tal. Provavelmente esse criminoso não é um amador, ele já faz isso, é o ganha-pão dele, vamos assim dizer. Sim. Então ele provavelmente vai ter ativado a autenticação em 2 fatores. Então isso, aí você provavelmente não vai conseguir reativar no primeiro momento essa sua conta. Então o que você tem que fazer? Aí você vai precisar ou internamente, ou então através do e-mail, que é o suporte@whatsapp.com. Aí tem também bastante informação no meu Instagram, na internet e tal. Você precisa mandar um e-mail falando, perdido, roubado, por favor, desative minha conta. E aí você vai relatar tudo, tal, explicar que você teve sua conta roubada. Tudo em português. Sua conta roubada, e não pode esquecer também de colocar seu número de telefone. Então, colocar lá com mais 5511, se for São Paulo, aí depende de onde a pessoa estiver, mas acho que é importante para colocar o número para tentar reativar. E aí eles vão bloquear o acesso a essa conta, fica um tempo para análise, e aí eles vão analisar e aí vão reativar essa conta para você, porque você vai ter o número é seu, você que passou a forma por outro. Então, eles vão mandar para você para que você consiga. Que eu tive, inclusive, de alguns clientes, é que essa ação do WhatsApp é muito rápida. Quando você manda o e-mail, o bloqueio é feito quase que imediatamente. Aí depois, para recuperar, demora um pouquinho mais. Demora. Tal, né? Mas o bloqueio, que é a inibição do golpe, é quase que imediato ao teu envio do e-mail, né? Geralmente, para você saber que a sua conta foi ativada em outro celular, ele aparece uma mensagem. O seu celular não está mais registrado nesse telefone. Talvez você registrou seu número de telefone e tal. Então, você vai ter informação de que você não está mais... não é mais o proprietário daquela conta que é sua, mas que você perdeu ali o acesso à conta. Então, e aí você mandando um e-mail para bloquear, e aí eles vão fazer a análise, por isso que demora um pouco mais, para poder reativar aí o seu acesso à sua conta e você continue a utilizar. O problema aí, e a discussão, é se o golpista teria acesso às suas informações. Há quem diga que se tiver o backup ativo pode ser e tal, mas aí já há dúvidas se realmente ele conseguiria acesso ao seu histórico de mensagens, o que seria
algo devastador ou não, né? Então, acho que aí fica um alerta. Caiu no Por golpe. isso, o dobro da atenção para não perder o número. Sim. Não, o golpe do WhatsApp, por isso estamos aqui também, serve para alerta para não caírem. Então, esse vídeo também é para que vocês não caiam nesse golpe. Então, pediu para enviar o código de ativação, leia o código, vê o que está escrito, sabe? Não vai mandando tudo sem desconfiar, sem verificar, tal. Então, cautela. A internet é inseguro, parece que você está na sua casa e está tudo bem, não é muito inseguro. A migração para casa fez com que a informação ficasse insegura. Você vê, as empresas têm sofrido um pouco com isso também, porque lá nas empresas você tem N barreiras, redes protegidas, firewalls e tudo, e em casa geralmente não, é uma rede única, que às vezes uma atitude de um terceiro, né, Sim. pode tornar ali uma informação vulnerável. Eu fiz um levantamento, fiz uma lição de casa aqui antes de bater um papo com você, né? e levantei aqui os golpes que estão mais em moda aqui nessa época de quarentena, né? E o primeiro que apareceu aqui, e eu tinha ouvido falar dele já, mas eu não tinha dado a seriedade que talvez mereça, é que, devido à pandemia, todas as cervejarias estavam fechadas, portanto, todos os barris de chopp que normalmente seriam vendidos estavam estocados e tem um prazo de validade muito curto. Então, que a Ambev ou uma outra fabricante qualquer estava disponibilizando barris de chopp a preço de custo. Então, imagine, custa R$500 um barril de Brahma, ela estava vendendo por R$80. E aí, só que tinha que ser por boleto, pagamento imediato, aquela coisa toda. Eu imagino o tanto de gente que caiu, né? Porque, imagina, de 500 você vai pagar 80 e vão te entregar na tua casa, ainda um barril de chopp, e ainda ganhava chopeira, alguma coisa assim. Então, olha a engenhosidade dos golpistas, né? Então, eles buscam o interesse do ser humano, onde a pessoa vê que ela pode ter alguma vantagem, é ali que ele fala, aqui dá para aplicar um golpe. Ele trabalha muito com isso, né? Olha, tua irmã dando uma dica super importante aí, nós comentávamos no início, né? Ninguém acorda para dar nada para ninguém, né? Ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou ligar para 20 pessoas para doar um carro para cada uma, para dar R$100 para quem me atender, para quem responder minha mensagem eu vou mandar um presente. Isso não acontece, gente. Né? Tem que trabalhar muito, né? Nossa, isso não acontece, né? Então, teve golpes da Ambev, teve golpes da Copenhagen, dos ovos de Páscoa, agora em abril, né? E tantos outros golpes, ou seja, ninguém sai dando nada para ninguém. Aliás, a gente vive um momento que a gente precisa contribuir, né? E não pegar, né? Então, tem pessoas de verdade passando necessidade que a gente precisa ajudar, né? Tem que colaborar, fazer a nossa parte. Mas, enfim, aí vão te ligar e falar, viu, você que não está precisando, é para você que a gente quer dar uma caixa de chocolate. Não acontece isso. Não tem lógica, já tem que desconfiar. Não tem lógica. E o golpe é isso, é oportunidade, né? É negócio. É isso. Né? Eu advogo há um pouquinho mais de tempo que você, Flávio. Eu acho que é quase que ao mesmo tempo que o Luiz Flávio, teu pai. Quando eu comecei, a gente falava assim, caramba, como que alguém pode cair, há 30 anos atrás, como que alguém pode cair no bilhete de loteria? E eu posso dizer que hoje, em 2020, ainda tem gente que cai no conto do bilhete da loteria. Aí fala, como que você pode cair no golpe achou a carteira no chão, e aí a pessoa quer te dar uma retribuição e te leva até na tua casa para dar o dinheiro. Então, são coisas que não têm o menor sentido, porém, encontram pessoas, às vezes, fragilizadas, outras com necessidade, que são mais vulneráveis, e aí que o golpista abraça. Então, eu acho assim, a gente precisa redobrar o nosso cuidado, mas a gente precisa alertar outras pessoas, porque tem pessoas com maiores dificuldades para acesso de internet. Eu dou exemplo dos meus pais. Meu pai tem 84 anos e ele tem dificuldade com o celular, até para troca de mensagens e tal. E ele vive me perguntando. E eu falei, pai, por favor, me pergunte sempre. Na dúvida, jamais clique em qualquer coisa.
me liga e pergunta, Paulo, o que é isso que apareceu no meu celular? Eu dou um pulinho aí, vejo o que apareceu e a gente resolve. Não precisa resolver nada imediatamente, nunca, nunca. Eu acho que É isso é isso uma mesmo. coisa importante, Flávio. Você me fez lembrar de uma coisa, você falou do seu pai, eu lembrei de uma coisa importante. No caso do WhatsApp, principalmente se você tiver com alguém, né, pedir para essa pessoa informar os seus familiares e amigos. Fala, olha, tomaram, principalmente grupos também, fala, olha, houve aqui a invasão, tal, invadiram, tomaram meu WhatsApp e tudo, porque geralmente é quem vai ser vítima, são pessoas do seu círculo ali de Então, confiança que aí são mais próximas. uma coisa interessante, e acho que a gente tem mais 5 minutos, porque ela fecha daqui a 7 minutos. Então, vamos falar mais Então, 5 minutinhos. vamos rapidinho. Mas interessante porque aconteceu na minha família, tá? Uma prima foi vítima desse golpe de WhatsApp, clonaram o WhatsApp dela e tentaram Tá. falar comigo, se passando por ela, né? E a minha primeira preocupação foi o seguinte: ao invés de eu mandar no grupo da família, olha, tomem cuidado com o celular da fulana que foi clonado, se eu faço isso, a própria pessoa que clonou, ela também está no grupo, porque ela Ah, invadiu o celular sim. dela. Então ela fala assim, não, gente, já resolveu, tá tudo em ordem. E aí te Isso. derruba. Então liga para alguém ou fala no privado com alguém e No as pessoas se privado. alertam fora dos grupos, porque no grupo você vai fortalecer o golpe. Sem dúvida, sem dúvida. Bem lembrado. Então, só para dar umas últimas orientações, acho que é importante para a gente. Finalmente, é isso. Não, só caiu no golpe, aconteceu. Vamos lá, dei dinheiro pro golpista. Mãe entrar no WhatsApp, pedir dinheiro, transferir. E agora? Descobri. Liguei para a pessoa e falei: não fui eu que pedi dinheiro para você, tal, era golpe. O que você pode fazer? O que você deve fazer? Ligar no banco primeiro, tentar avisar esse banco para onde você mandou o dinheiro, para ver se você consegue de alguma forma bloquear esse dinheiro. Então, olha, mandei tal para essa conta, tal, passar os dados. Pode ser que funcione. Geralmente o dinheiro já foi, porque o golpe é muito dinâmico, ainda mais com a internet e tudo. Mas é tentar bloquear esse dinheiro de alguma forma e, se possível, ainda conseguir o estorno dele, né? Fazer um boletim de ocorrência. Aqui tem uma informação muito legal. Com essa pandemia, o rol de crimes que podem ser feitos, pode ser feito o boletim de ocorrência, ele expandiu muito. Em São Paulo, são praticamente todos sem violência, tal. Então é muito grande. Rio de Janeiro acho que também está podendo. Então, aí no estado de quem estiver assistindo, vale a pena saber, porque facilita. Então, você consegue fazer pela internet o boletim de ocorrência. E aí não precisa se deslocar durante a pandemia, que também ainda não está muito indicado. Preservar as provas. Então, printa, imprime. Mas printei e salvei. Tudo bem, mas às vezes você pode perder o celular, às vezes a gente precisa ter uma cautela. A gente fala para o cliente, fala, não, eu tenho tudo salvo, mas não está no meu celular. Fala, seu celular você pode perder, pode apagar, dá um jeito de salvar a imagem em um lugar, ou então de outra forma também, para sua segurança. E é importante também ter um profissional ao seu lado que possa te orientar, né? Acho que isso, a fazer um boletim de ocorrência, tudo, e buscar os seus direitos. Então, acho que caindo no golpe é muito importante você tomar essas medidas para tentar se blindar ao máximo e evitar também outros problemas que possam advir, né? E para prevenção, então, autenticação em 2 fatores, então, o que a gente falou exaustivamente aqui, então... E acho que se alguém ainda não fez, não ativou, ative. Estamos reiterando aqui. Desconfiar, atenção, código recebido, essas coisas, informação, passar informação, muito cautela. E outra, sistemas atualizados. É uma coisa simples, mas é que muita gente acaba se esquecendo. Então, mantenha sempre os seus sistemas atualizados, consulte os canais oficiais, que aí você vai estar conseguindo... porque as próprias empresas dos aplicativos, elas têm essa preocupação com a segurança dos usuários, porque é uma das coisas, das ferramentas que elas vendem, né? O WhatsApp, por exemplo, o que mais lhe agrega valor é a criptografia. Se ele não fosse criptografado, ele não valeria o que vale. Exatamente. O que dá o valor a ele é isso. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte, né? De manter a segurança em atividade com o aplicativo. É isso mesmo, é isso mesmo. Depende, não basta o aplicativo, depende do usuário, quem está na ponta. A criptografia que a gente falou é de ponta a ponta, mas na ponta, se não funcionar, você põe tudo a perder, toda essa criptografia, né? Exatamente. Acho que basicamente o que eu tinha para falar, nosso tempo está caminhando para o final. Tá, temos 3 minutos.
Era mais isso, então agradecer a você pela oportunidade de estar falando aí com os seus amigos, com os meus amigos. Eu não tinha tido a oportunidade de fazer uma live, então estou tendo o prazer de fazer com você, uma pessoa que eu admiro, um profissional. Privei a bebê do pai por alguns minutos. Mas é pouco, é pouco. Ela autoriza um pouquinho. Então, desde abril, poxa, tem um tempinho, dá para trabalhar. Então, agradecer mais uma vez, agradecer a todos aí que estiveram acompanhando e que ainda vão acompanhar essa live e falar, cautela, deixar essa orientação, cautela, desconfie, cuidado com as informações. O maior valor que hoje nós temos é a informação. As empresas de internet, as empresas online, valem muito por causa da informação. Então, Exato. Cuidado com as suas informações. É isso aí. Flávio, muito obrigado aí por participar desse bate-papo aqui. Foi extremamente prazeroso, importante, esclarecedor, né? Então, como o teu pai alertou aqui na mensagem dele aqui, eu acho que valeria outras lives até, porque há uma diversidade muito grande de golpes. E eu acho que quanto mais informação a gente puder contribuir com as pessoas, melhor. Tá? Então, chega de golpe. Mas vou aproveitar também que ele comentou aqui, vou falar, Durso, faz uma live comigo, poxa. Eu vou te ligar e a gente vai combinar uma live também. Não ia perder a oportunidade, Flávio. Fez bem. Tá certo. Gente, muito obrigado. Esse vídeo ficará salvo no IGTV. Depois eu subo para o YouTube. O Flávio pode compartilhar também nas redes dele. E para o Facebook, aí dá para compartilhar para todo mundo aí e todo mundo ter um pouquinho mais de informação, tá? Muito obrigado a todos que acompanharam aqui ao vivo, aqueles que assistem nos canais aí posteriormente também. Espero que aproveitem. E na dúvida, mandem mensagens que eu encaminho para o Flávio e a gente vai trocando ideias aqui, vai tentando ajudar o número maior de pessoas possível. Ok? Obrigado para todo mundo aí. Obrigado. Até mais, Flávio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, todo mundo.